Nós sabemos que esta carta, essa epístola de Judas, foi escrita para todos os cristãos, todos, daquela época e para nós hoje. E até a vinda de Jesus, esta carta tem que ser lembrada para nós procurarmos andar segundo as orientações da sua palavra e do Espírito do Senhor. Nós vemos aqui Judas alertando a igreja, alertando os cristãos, para tomarem cuidado com pessoas que pregam aquilo que não é verdade, com pessoas que fantasiam a palavra de Deus, de sedutores, com as suas seduções, vai seduzindo muita gente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque sabemos que estamos nos dias finais. Jesus muito breve voltará. Tudo nos mostra, nos indica que Jesus está às portas. E ainda que Ele não venha já, nós temos que estar prontos, pois não sabemos que dia vamos encontrar com o Senhor. E nós temos que estar preparados. E nós vemos aqui que ele vai dando exemplos de como se encontra às vezes líderes e cristãos, mesmo conhecedores da palavra, desprezam a essência da palavra. E nós temos que tomar muito cuidado. E ele, como eu já li toda esta palavra até o versículo 12, que ele foi dizendo, foi alertando, que não é porque conhecemos, porque aceitamos, e está tudo bem. Nós temos que obedecer e viver a palavra de Deus, porque Deus, Ele é bom, Deus, Ele é amor, mas Ele é justo e aplica a sua justiça, e nós temos que tomar muito cuidado. E ele diz aqui, nos versículos, que não guardou como os anjos, presta atenção, eles eram anjos, viviam no céu, conheciam o Senhor, mas eles não guardaram, como diz aqui a palavra do Senhor, eles não guardaram o seu estado original, abandonaram, e nem por isso Deus preservou, porque eles eram anjos, eles foram expulsos do céu. Tem outro exemplo aqui, que fala, primeiramente ele fala no versículo 5, do povo do Egito. Libertou o povo que estava lá escravizado no Egito, a história de Israel que nós conhecemos. Libertou o povo, fez maravilhas, o povo viu maravilhas, viu a mão de Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, mas logo se esqueceu de tudo que Deus fez, e começou a murmurar, a rejeitar ao Senhor e a sua palavra. E a Bíblia aqui garante, como consta na Bíblia, que eles foram tirados da terra, depois foram destruídos. Nós sabemos que eles não entraram, saíram para entrar na terra prometida, mas não entraram. Mesmo o Senhor tendo retirado eles com a sua mão forte e poderosa, caminhado com Deus, visto os milagres, mas por causa da desobediência, por causa da ingratidão, por causa da murmuração, eles foram destruídos e não entraram na terra prometida. Com exceção de Caleb e Josué, né? E nós vemos, aí no versículo 7 fala, de igual modo a este Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, porque se entregaram à prostituição, a relações carnais antinaturais, e sob o castigo do fogo eterno, serve de exemplo, que foi destruída, com fogo e enxofre. Então nós temos que tomar muito cuidado. E ele começa a narrar, que diz que esses
são sonhadores, alucinados, que eles não só se contaminam, mas quer contaminar a igreja, quer contaminar o povo de Deus, quer colocar no meio do povo de Deus coisas que venha contrário à palavra de Deus de uma forma enganosa, sedutora. E nós vemos que, eu achei interessante esse versículo 9 que fala: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, se atreveu a proferir juízo e amaldiçoar contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E nós às vezes somos tão murmuradores. O diabo queria o corpo de Moisés, queria o corpo, como se diz, estudiosos da Bíblia que diz que o diabo queria o corpo de Moisés para ter um lugar certo para enterrar, para depois escravizar o próprio povo do Egito para a idolatria, porque o diabo quer que o povo seja idólatra, e o idólatra não vai entrar no reino do céu, não vai, a Bíblia diz que não vai. E ele diz aqui, aí no versículo 11 vai assim: ai deles, desses que tentam ludibriar a palavra de Deus, vamos assim dizer, enganar que é crente, viver de forma diferente o que aparenta, porque diante de Deus não existe nada oculto diante dos olhos do Senhor. E no versículo 11 disse: ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, e movidos pela ganância caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. Eu gostaria de não aprofundar na vida toda de Caim, nem de Coré, nem de Balaão, mas gostaria de trazer alguns requisitos para a nossa vida hoje, para nós não cairmos nos mesmos erros que eles caíram. Eu gostaria de ler em Gênesis, capítulo 4, alguns versículos. Que diz assim, a partir do versículo 7: se procederes bem, serás forte, e se procederes mal, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas deves dominar sobre ele. Eu vou ler mais alguns versículos adiante, mas só para fazer uma colocação aqui. Isso ocorreu depois de o Senhor ter rejeitado a oferta de Caim. Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Nessa fala do Senhor, que diz aqui: se procederes bem, serás forte. Ele estava dando uma oportunidade para Caim. Ele estava falando assim: olha, você pode fazer outra oferta para mim, você pode chegar em mim e falar assim: eu posso, Senhor, eu errei, eu não fiz de todo o meu coração, eu fiz de forma errada, mas eu posso oferecer. O Senhor me dá uma oportunidade de eu oferecer outra oferta para ti. Deus daria, porque Deus é bom e misericordioso, Ele sempre dá oportunidades. Mas Caim, na sua arrogância, ele nem se importou com o que o Senhor tinha dito para ele. Ele estava com ódio mortal do seu irmão, porque Deus se agradara dele. E ele já estava com o intento de acabar com a vida do seu irmão. Aí no 8, Caim falou ao seu irmão Abel: vamos ao campo. E quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou.
Aí no 9 diz assim: o Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? E ele disse: não sei. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Olha, outra oportunidade que Deus dá para Caim. Você acha que Deus não sabia onde estava? Ele perguntou que queria dar oportunidade. Ele falou, ele cair de joelho e falar: Senhor, eu cometi um pecado, eu matei o meu irmão, eu quero te pedir perdão, não me condene, me dá uma oportunidade. Ele podia fazer tudo, Deus sabia já, mas ele não. Ele respondeu com arrogância. Olha o que ele respondeu: não sei. Ele sabia onde estava, porque ele que matou, onde que ele colocou. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Olha que ousadia falar com Deus. Por acaso eu sou guarda-costas do meu irmão? Eu tenho alguma coisa? Quer dizer assim, não, a arrogância dele responder para o Senhor. Aí Deus disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então nós vemos que nós temos que fugir, como diz lá no versículo 11. Nós devemos evitar o caminho que Caim traçou. O caminho da ambição, o caminho da aparência. Ele tinha aparência de ser crente e tudo, porque ele foi lá oferecer o seu sacrifício para o Senhor. Abel era o justo e ele não, mas foi. Só que ele tinha aparência, ele fez todo o ritual, mas o coração dele estava longe do Senhor. O Senhor olha muito mais para o nosso coração, para a nossa oferta, para o nosso viver, a nossa integridade, a nossa fidelidade, do que aquilo que nós oferecemos. Porque se não for de todo o coração, não recebe. É como o caso de Caim. Caim foi, fez a oferta, mas Deus não recebeu. Deus rejeitou. Que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, lembrando que estamos aqui, temos a oportunidade. Se temos que nos consertar em alguma coisa, há tempo. Mas não devemos brincar, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Não adianta viver uma vida de aparência, como era o caso de Caim. Não adianta. Deus é conhecedor. Com tudo isso, com tudo, Deus dava oportunidade, mas ele rejeitou a oportunidade. E nós vemos que Deus acabou e disse: agora és maldito sobre a terra, que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão. Agora lá, ainda com tudo isso, olha a arrogância do Caim e a prepotência dele. Caim, no versículo 13, Caim disse ao Senhor: é maior meu castigo do que eu poderei suportar? Não estava querendo aceitar o juízo de Deus, a condenação, por tudo que ele já tinha feito. Depois que Deus deu tantas oportunidades, e ele rejeitou, ele menosprezou, não reconheceu a soberania de Deus, tratou Deus de, como ele disse, sou eu o guardador do meu irmão, como se ele estivesse falando com qualquer pessoa. Então que nós possamos viver uma vida aprovada por Deus, que o Senhor se agrada. E nós vemos que não foi fácil. Caim seguiu o seu caminho, e por causa disso ele fugiu da presença de Deus. Ele não tinha mais como viver na presença de Deus.
E ele ficou sem Deus. Sem Deus. Foi uma escolha dele. Ele teve oportunidades para se acertar com Deus, para se arrepender, para confessar, pedir perdão, e não fez. As oportunidades também passam, e depois de que passa, não tem mais o que reclamar. O Senhor é muito maravilhoso. Aí lá fala, e no 11 de, como fala, de Judas, deixa eu voltar lá. No versículo 11 de Judas. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, como nós falamos. E movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão. Hoje nós vivemos tempos terríveis, como eu já disse. Onde, se nós não olharmos para Jesus, nós pecamos o tempo todo. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Vemos pessoas que servem a Deus somente por interesse. Pessoas que não querem compromisso com o Senhor, não querem obedecer. E vivem da forma que quer. Eu não vou falar toda a história de Balaão. Eu creio que estamos praticamente todos como crentes. Mas vou ler alguns versículos que falam de Balaque e Balaão, em Números capítulo 22. Que diz assim: E os filhos de Israel partiram e se acamparam nas planícies de Moabe, além do Jordão, próximo a Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fez aos amorreus. E Moabe temia muito o povo, porque era numeroso. E Moabe tremia muito diante dos filhos de Israel. Nós sabemos que Balaque, era o rei de Moabe. E como foi lido, eles temiam o povo de Deus. Porque conhecia a história, conhecia os milagres, conhecia a proteção de Deus com esse povo, o cuidado, o zelo de Deus com esse povo. E ele quis amaldiçoar esse povo. E ele falou: eu sei quem pode fazer isso, eu vou buscar um que é mercenário, ambicioso, ele gosta de dinheiro, e ele só faz por dinheiro. Eu vou lá buscar ele, e ele vai amaldiçoar o povo de Israel. Porque ele tinha fama de que ele tanto podia profetizar para maldição ou como para a bênção, e acontecia. Mas o que eu quero passar para a igreja é o cuidado ao fazer a obra de Deus. Não só para os obreiros, mas todos nós, filhos do Senhor, membros do corpo de Cristo e denominado o povo de Deus. Então que nós possamos não deixar por nada, confiar na promessa do Senhor. E na sua palavra, no seu cuidado, na sua fidelidade. Então lá no versículo 6 fala, vem pois agora e amaldiçoa este povo, porque é mais forte do que eu. Talvez então eu possa vencê-lo e expulsá-lo da terra, porque eu sei, a quem abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. E ele mandou um prêmio para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus é maravilhoso. Com tudo isso, ele, querendo enganar a Balaque,
ele começou a dizer: não, eu vou consultar a Deus. Em outras palavras, eu vou consultar a Deus, vou ver o que Deus vai dizer, para dizer assim, ó, tudo que eu faço, a maldição e as bênçãos, é Deus que me autoriza, querendo, para tirar mais vantagem do próprio Balaque. Mas Deus disse para ele que não era para ele ir. E depois tem a história que ele estava indo, e Deus, a mula que com resistência não queria ir, empacava, e ele batia, e depois, por várias vezes, acho que umas 3 vezes, e a mula foi empacando, porque ela via o anjo do Senhor impedindo que ele fosse fazer aquilo lá. Até que Deus usou a mula com voz humana. Aí ele viu, sabe por quê? Porque aquele que está debaixo do cuidado de Deus, nenhuma palavra de maldição vai alcançar. Se você é fiel a Deus, está debaixo do sangue de Cristo, podem querer amaldiçoar, fazer coisas ruins, mas se você estiver na dependência do Senhor, e na obediência, na fidelidade com o Senhor, não te atinge, não vai abalar a sua fé. Pode até sofrer, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas a nossa fé em nada pode ser abalada diante de qualquer situação, quando se verdadeiramente serve e acredita nesse Deus poderoso. E nós vemos que mesmo querendo amaldiçoar, Deus tornou a maldição e bênção. Ele foi lá e abençoou. Ele abençoou porque Deus é que determina. Tem gente que fala que determina um monte de coisa, não determina nada. Quem determina é somente o Senhor. Ninguém determina nada. Nós somos dependentes de Deus, carentes de Deus, e Ele pode determinar todas as coisas, porque Ele é soberano. Ele tem o poder em suas mãos, e Ele pode todas as coisas. E nós somos o seu povo, nós somos os seus filhos, e estamos debaixo dos seus cuidados. Mas temos que viver com temor e obediência à palavra do Senhor. Mas mesmo assim nós vemos que Balaão, acho que querendo tirar mais algum favor de Balaque, falou assim, ó, só existe um meio de fazer esse povo murmurar. Vamos infiltrar as mulheres estranhas no meio do povo de Deus, vamos armar de uma forma que eles vão desobedecer a Deus, e a ira do Senhor vai vir sobre eles. E com tudo isso, não vigiaram, e vimos que lá na história, lá na frente, por causa de Balaão, o povo caiu no pecado e debaixo da maldição, porque não vigiou. Deus dá oportunidade, Deus não sai da posição dele. Deus é Deus sempre, Ele não sai da posição. Nós que saímos da sua presença, nós que saímos dos seus cuidados, nós que saímos. Deus nunca sai da sua posição, e Ele nem quer e nem deseja que nós saiamos da sua presença. Como nós vimos lá com Caim, quanta oportunidade ele deu para que Caim se arrependesse, mas Caim não quis. Nós podemos ser tentados, mas não devemos ceder às tentações. Nós temos que examinar tudo aquilo que vem para nós, os nossos planos, os nossos projetos, ou aquilo que chega para nós. Examinarmos se está enquadrado na palavra de Deus. Se não tiver, não vai ter a bênção de Deus, e pode se tornar em maldição na nossa vida, e nós procuramos com as próprias mãos. É porque desobedecemos a palavra. Se estivermos debaixo da orientação do Senhor, no temor do Senhor, fiel ao Senhor, pode vir os problemas,
as adversidades, mas nós vamos depender de Deus. E Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Às vezes alguém deseja mal para um servo do Senhor, pensa que Deus não está vendo. E Deus vai lá e abençoa, porque conhece o íntimo e o coração do servo dele. Então o segredo é nós estarmos debaixo da orientação do Senhor. E que nada nesta vida, nada neste mundo possa tirar o nosso foco do Senhor Jesus. Nada. As coisas aqui são muito boas. O Senhor é o Senhor que nos dá. E é muito bom, faz bem. O Senhor nos dá a vida, nos dá todas as coisas para desfrutarmos. Mas temos que desfrutar no temor do Senhor. Viver para o Senhor. Viver com o Senhor. Andar com o Senhor. Então nós vemos que o fim de Balaão, ele foi morto, né? Juntamente com muita gente ruim. Então que nós possamos não entrar pelo caminho da cobiça, da inveja, desejar aquilo que não compete a nós. Nós devemos estar debaixo da orientação do Senhor e seguir os planos de Deus para a nossa vida. Deus inclina aquele que deseja o seu coração para a sua vontade, para o seu querer, para os seus planos. Deus que coloca. Se você estiver debaixo da orientação do Senhor, o Senhor vai colocar no seu coração e você vai saber que é o Senhor que está fazendo isso. Você vai sentir paz e você pode seguir aquilo, porque é uma orientação de Deus. Mas existem coisas que a gente resiste e quer outra coisa, que às vezes o Senhor não tem para nós. Então nós temos que tomar muito cuidado. Balaão, embora ele veio da Mesopotâmia, mas ele conhecia um pouco do Deus vivo. Ele desobedeceu. Se não me engano, antes do povo entrar na terra prometida, ele profetizou maldição para os amorreus, não foi? Vocês que são estudiosos. Ele profetizou maldição para os amorreus, antes, porque os amorreus estavam perseguindo o povo de Deus. E ele amaldiçoou e foram amaldiçoados. Então eu creio que com base nisso, o Balaque falou: olha, ele já amaldiçoou um povo e foi mesmo, Deus atendeu. Então Deus vai atender agora a profecia de Balaão. Mas não, Deus não estava nesse negócio. Porque o povo é de Deus, é Deus quem zela, e não há como contender com Deus ou como vencer a Deus. Que possamos estar debaixo da orientação do Senhor. Depois, como lá no próprio livro de Judas, que fala do enganoso prêmio de Balaão, vamos ler lá. Aí fala de Coré. Judas, versículo 11, por favor. E foram destruídos na rebelião de Coré. Então, ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, e movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão. O erro é o prêmio do pecado, né? Que lá foi o prêmio para a condenação dele. Aqueles que acham que pode usar o reino de Deus, a obra de Deus, as pessoas de Deus para tirar proveito. Esse daí é o que vive recebendo os prêmios de Balaão, como Balaão. E foram destruídos na rebelião de Coré. Coré está em Números, capítulo, acho que 16. Só para a gente ler alguma coisa a respeito.
Todos conhecem, né, a história de Coré. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, On, filho de Pelete, filho de Rubem. Versículo 2. E se levantaram diante de Moisés, e com eles 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de fama. E se reuniram contra Moisés e contra Arão e disseram: é muito para vós, toda a congregação é santa, todos são santas, e o Senhor está entre eles. Por que vós colocais sobre a assembleia do Senhor? Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Eu não vou entrar na toda a história, mas você pode ler o capítulo 16 e seguintes de Números, que fala da história de Coré. Nós vemos que Coré, Moisés, o homem segundo, manso, escolhido por Deus, para tirar o povo do Egito, para comandar o povo de Deus. Deus, que via Deus face a face. Moisés, o líder levantado por Deus. Aí vem Coré, invejoso, com cobiça, e vai se inflamar contra Moisés. Gente, não adianta ir contra quem está com Deus, quem Deus levantou, quem Deus escolheu. Não adianta, não adianta. Aí nós vimos que ele, além dele se levantar, ele movimentou ainda um povo grande. Pegou 250 príncipes da congregação. Como diz aqui no versículo 2, homens de fama, homens de destaques no meio do povo. E foram contra Moisés, a liderança de Moisés, a orientação de Moisés. Moisés era um homem do Senhor. Moisés fazia aquilo que o Senhor ordenava. Ele via o Senhor face a face, ele falava com Deus. Deus falava com ele, que coisa gloriosa. E você se inflamar, já pensou, contra uma pessoa que é de Deus, que Deus escolheu, que Deus levantou? Mas nós sabemos que Deus não se agrada. E depois, a hora já está chegando, mas nós sabemos que Coré falou: nós vamos pegar, vamos nos apresentar, todos nós somos santos, nós vamos nos apresentar com, como chama? Incensários, nós vamos todos, então vamos ver o que vai acontecer. Se não somos todos de Deus, Deus não vai receber a todos. Mas com Deus, ninguém se brinca, nós devemos fugir desses caminhos. Não devemos estar no meio daqueles que se opõem à obra de Deus. Não devemos estar no meio daqueles que se levantam contra a obra de Deus. Aí nós vimos que Coré, Deus abriu a terra. Sabe o que é isso? Não mandou ninguém enterrar, não. Deus abriu a terra e engoliu Coré, Datã e Abirão. Os três irmãos. Então nós sabemos, gente, que não é brincadeira, não podemos, nós temos que tomar muito cuidado. Parece que isso foi para o Velho Testamento? Foi só para a época da lei? Não, está em Judas, no penúltimo capítulo do Novo Testamento, antes do Apocalipse, que é o livro da revelação, da vinda de Jesus e dos finais dos tempos. Então é para hoje, nós temos que tomar muito cuidado. Não pensa que fica impune aquele que se levanta contra algo que Deus fez. Nós temos que tomar cuidado. Se foi Deus que fez, vamos respeitar. Se não me agrada,
no mínimo eu vou fechar minha boca e pedir graça para o Senhor para eu aceitar. Mas não podemos murmurar. Aí nós vimos, aí Coré e os seus irmãos foram engolidos. Deus abriu a terra e engoliu. Os 250 príncipes, lá no versículo 35, tá? E fogo saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam o incenso. Fogo estranho. Tinha aparência de que estava lá. Os outros também estavam com incenso. Mas tinha os santos e os estranhos. Tinha aquele aceitável e o rejeitado. Então nós devemos tomar muito cuidado. Estamos vivendo, a gente sempre frisa isso, tempos que nós vemos que muitas pessoas perderam o temor do Senhor. Perderam o temor. Mas Deus, como eu disse, dá muitas oportunidades. Que você não perca a oportunidade. E nós vimos que morreram. Aí depois teve o resto do povo. Aí ficou. Olha o que fizeram. Mataram os 250. Enterrou aquele, matou aquele, fez isso. O resto, tudo ali murmurando. Porque não queria que estava do mesmo lado, vamos assim dizer. Mas vamos ficar do lado de Deus. Ainda que pareça que você esteja só, você tem a maioria. Porque quem está com Deus é maioria. Deus é o Todo-Poderoso. Ele que governa, Ele que manda, Ele que dirige, Ele que faz. Então nós temos que ficar do lado da verdade, do lado da palavra, e rejeitar aquelas coisas que não agradam ao Senhor, que são contrárias à sua palavra. Não é porque todo mundo faz, não é porque eu vejo todo mundo fazer. Nós não devemos estar apoiando aquilo que não agrada a Deus e murmurar do que Deus faz. Porque às vezes é um homem que tomou uma decisão, às vezes é um grupo, mas debaixo da orientação de Deus. E eu vou murmurar? Eu não estou murmurando daquelas pessoas, eu estou murmurando daquilo que Deus fez através daquelas pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado para não cair na murmuração. É uma coisa que Deus não se agrada. É uma coisa que Deus não se agrada. O murmurador não entra no céu. Nós vemos que não entrou nem na terra prometida aqui. Imagina se vai entrar no céu. Então vamos tomar cuidado para não murmurar. E nós vemos que lá no versículo 45, isso daqui é um estudo muito profundo. Tinha que ser assim para dar um estudo umas 2 horas. Mas o povo não gosta muito de escutar. Então tem que ser rápido. E o número dos mortos foi de 14.700, além dos que morreram no caso de Coré. O resto, os 14.700 morreram porque murmuraram. Ficou tititi porque matou os 250. Tititi, olha o coitado do Coré. Mas Deus é fiel. Então, o que eu quero passar para a igreja? Já faz algum tempo que eu estou lendo o livro de Judas. Eles são 25 versículos, mas é uma coisa tremenda. É só um capítulo, leia. É só um capítulo, o livro de Judas. 25 versículos. Para você ver as orientações para nós não cairmos nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nos mesmos enganos, nas mesmas seduções, mas que nós possamos estar firmes, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Jesus, Ele venceu por nós. Mas não é porque Ele venceu por nós que eu já estou livre de fazer a minha parte, não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso daí, se eu não andar no caminho do Senhor, não obedecer a sua palavra, não fugir do caminho de Caim, de Balaão e de Coré.
eu já estou rejeitado, se eu entrar por esses caminhos. Mas que nós possamos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto temos a oportunidade. Buscar no Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós. Que Ele possa nos ensinar. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se eu carrego o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso para me conduzir na verdade, em vitória. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz à verdade. E o Espírito Santo, o nosso Consolador, é aquele também que nos ensina todas as coisas. Vamos ficar com isso. Vamos ficar com o Senhor. Vamos ficar do lado do Senhor, do lado da igreja do Senhor, dos preceitos do Senhor. Amém? Pode ser que não seja uma palavra, mas foi essa que o Senhor colocou no meu coração. E olha que foi, o meu esposo sabe. A gente reluta, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, qualquer versículo que eu abro aqui, nós sabemos que ela é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer uma que eu lesse, o Senhor seria e é poderoso para nos inspirar e revelar a sua vontade através da sua palavra. Mas nós temos que buscar. Nós temos que buscar o que o Espírito Santo quer falar conosco. Há algum tempo atrás, ninguém era falar assim, amanhã você vai trazer a palavra, você. Não é verdade, pastor Teixeira? Todo mundo tinha que estar pronto. Porque na igreja, o Senhor revelava ao pastor e falava assim, irmão, ministra a palavra, está com o irmão. E Deus falava. E Deus fala hoje também. Mas nós temos que estar enquadrados na orientação de Deus e do seu Espírito. Temos que ser sensíveis à voz de Deus e ter o discernimento espiritual para saber o que o Senhor quer. Amém?